Olá! Hoje vamos apresentar um estudo sobre a influência da inibição da fosfodiesterase tipo 4 no hipocampo dorsal e na retenção e como auxilia na retenção de memórias de ratos. Vale lembrar que a fosfodiesterase tipo 4 é uma substância presente no antidepressivo Rolipram. Nosso objeto de estudo é um artigo publicado em 17 de março de 2014 na revista Frontiers e que tem na sua composição a maioria de autores brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A pesquisa se baseia na ideia de que as memórias recuperadas podem seguir caminhos diferentes, seja pela extinção ou pelo reforço, e que a administração do Rolipram poderia agir como interruptor nesse processo. Então, vale lembrar aqui que o Rolipram seria um inibidor seletivo da fosfodiesterase, e o inibidor nada mais é do que um grupo diversificado de medicamentos que atuam bloqueando um ou mais subtipos de uma determinada enzima, que no nosso caso é a fosfodiesterase. Falando um pouco mais, sobre a enzima de objeto de estudo aqui, que é a fosfodiesterase, nós temos que ela é uma enzima que hidrolisa o AMPC, que também é conhecido como adenilato ciclase. E o adenilato ciclase, ele atua como um mensageiro na nossa célula e tem função de regular a síntese de proteínas. A redução de AMPC inibe a lipólise, que nada mais é do que a quebra de lipídios e de células que armazenam gordura no nosso corpo. E ainda, a fosfodiesterase catalisa a formação das cadeias de fosfato em RNA e DNA. O ato de catalisar nada mais é do que acelerar essa formação das cadeias de fosfato. Como exemplo de inibidor da fosfodiesterase, a gente tem a cafeína, que é bastante conhecida. Falando um pouco mais da memória, que foi outra parte bastante estudada no nosso artigo, nós temos que a extinção e a reconsolidação, ela varia muito devido à intensidade de treinamento. Então, quanto mais uma informação é revisada, mais fácil e mais reconsolidada ela fica na nossa mente. Também varia da duração da recuperação, ou seja, do espaçamento entre uma revisão e outra, e também da idade da memória. Alguns artigos indicam que a sessão de recuperação mais longa levam à extinção, ou seja, quanto mais tempo demora uma informação a ser revisada, mais fácil ela fica de ser extinta, enquanto as exposições mais curtas favorecem muito a reconsolidação. Outro ponto também discutido é que fatores farmacológicos, bioquímicos ou moleculares podem atuar como interruptores que determinam a ocorrência da extinção ou da reconsolidação após essa recuperação da memória. Então, é um outro fato que é discutido aqui no nosso artigo. E o artigo apresenta, que sob condições experimentais, em que a recuperação normalmente levaria à extinção, o resultado pode ser alterado para fortalecimento da memória por uma única infusão intrahipocampal do Rolipram, o que pode ser muito utilizado na qualidade de vida de outros pacientes, por exemplo, com Alzheimer ou alguma doença do tipo. Falando um pouco mais do nosso objeto de estudo e falando um pouco mais da neuroetologia, nós temos o estudo comportamental dos ratos que foram utilizados para análise desse estudo. Então, os ratos, eles são, na sua maioria, pertencentes à raça Wistar. Os que foram utilizados tinham entre 3 meses de vida e cerca de 400 gramas e foram obtidos em instituições de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul mesmo. Os ratos foram alojados em gaiolas com condições específicas de temperatura e luz, com acesso a ração e água. Eles foram submetidos a uma cirurgia, com anestesia, para a implantação de cânulas, que nada mais são do que materiais biocompatíveis e bioresistentes, Então, são compatíveis com o corpo humano, e foram alocadas no hipocampo dorsal, que é responsável pelas memórias temporárias, Então, e essa cânula que foi implantada, ela tinha uma determinada coordenada, e esses animais que foram submetidos, eles tiveram tempo de recuperação pós-cirúrgico. Então, foram utilizadas agulhas de calibre 30, como eu já disse, no hipocampo dorsal,
e as doses de medicamentos foram selecionadas com base em estudos anteriores. As infusões ocorreram imediatamente após a primeira sessão de recuperação. Também tiveram outros animais, né, que foram alocados 1 hora após a recuperação. Outro grupo de animais que foram após 24 horas, né, de treinamento na ausência da recuperação, e outros imediatamente após o treino. Além disso, os pesquisadores estimularam o comportamento de evitação inibitória, que é como se fosse uma reação rápida e segura perante situações imprevistas ou perigosas. E aí, como eu já disse, os pesquisadores estimularam esse comportamento e durante o treinamento, os animais associaram um local do aparelho com choque nas patas. Então, foram realizados testes, né, em momentos diferentes após esse treinamento comportamental pelos pesquisadores, medindo o tempo que esses ratos levariam para descer a grade. Para isso, foram feitas infusões de azul de metileno no hipocampo dos ratos, né, para verificar a difusão dos fármacos. E os cérebros desses ratos foram examinados para verificar a colocação das cânulas no hipocampo dorsal. Então, como eu disse, tinham as determinadas coordenadas, né, ali, e o tempo todo foi monitorado se estavam no lugar correto. Então, eles obtiveram os dados e esses dados eles foram comparados, né, utilizando a análise de variância de Kruskal-Wallis, que nada mais é do que um teste se essas amostras se originaram da mesma distribuição, então é um teste estatístico. E para comparar esse tempo de descida entre alguns grupos, utilizaram também a análise de variância de Friedman, que é utilizado para detectar diferenças nos tratamentos, né, em vários experimentos do teste. Então, como resultado, a gente teve que o inibidor da fosfodiesterase presente no Rolipram fortaleceu o comportamento de evitação quando administrado no hipocampo imediatamente após a recuperação. Sendo assim, como a gente pode perceber, o rato ele pode ter uma memória muito mais rápida sobre o que ia acontecer, né, ali, que ele ia levar um choque na pata, muito mais rápido do que quando não foi administrado o Rolipram. Então, como conclusão, a gente tem que essas memórias aversivas podem passar por extinção ou reconsolidação durante a recordação, e ela pode ser influenciada pela intensidade do treinamento e da idade da memória. A gente tem também que o inibidor Rolipram, quando é administrado após a recordação de memórias aversivas, pode fortalecer, né, sugerindo o potencial de intervenção farmacológica na modificação do comportamento. E a via de sinalização, CAMP ou PKA, desempenha um papel fundamental nesse processo, destacando sua relevância na compreensão e no tratamento de transtornos de ansiedade e trauma. Então, prolongando, né, levando esse estudo para o aspecto humano, ajudaria muito nesse tratamento dos transtornos de ansiedade e trauma, assim como eu já disse, né, também na questão da doença de Alzheimer. Então, por hoje era isso, e bons estudos a todos.